iam sem orientação. E Deus então tinha que dizer, vocês têm que fazer isto assim, ou devem fazer isto assado, mas não quer dizer que para o tempo atual esses rituais são absolutos, porque a única coisa que é absoluta é a moral de Deus. Nós não devemos matar, não devemos roubar, não devemos cobiçar aquilo que é do outro, porque isso são valores importantes. Isso é algo que é essencial para o tempo de hoje. E nós vamos perceber, claro que isso é um texto ou um estudo profundo, mas nós, se formos ver o Antigo Testamento, nós vamos ver pouco a pouco como Deus vai instruindo o povo de outra maneira e a mostrar que tudo aquilo que eles estão a fazer só vai levar à religiosidade. E é isso aqui é o grande perigo. Será que eu estou aqui, venho para a igreja usando gravata porque é uma obrigação ou porque eu faço porque eu sei que estou-me a apresentar a Deus? Eu estou a fazer porque eu quero aparecer da melhor maneira a Deus. E é o perigo entre entrar na religiosidade ou entrar eu faço as coisas porque eu quero agradar a Deus. São dois pontos distintos. Para perceber quais leis são válidas ou quais não, é um estudo profundo. Pedir orientação a Deus. Sim, ele veio para cumprir, não é? Sim. E a palavra que nós aprendemos que, pronto, não cumprindo a lei de Deus tem as suas consequências. Sim, sim. Por exemplo, outro exemplo. Se nós formos ver, se o irmão morresse, se formos a ver pela lei, porque essa pergunta também fizeram a Jesus, não é? A sua esposa devia de casar o seu irmão. Não sei se o irmão tem irmãos, não sei. Devia de casar o seu irmão. E nós vemos que até depois há aquela pergunta que fazem, mas aquela mulher casou com os 7 irmãos, com quem é que ela vai estar no céu? Não é? São esses tipos de questões que há na lei. Nós temos que perceber que Deus estava a tentar trazer ordem. E se nós percebemos que hoje em dia nós não necessitamos de essas coisas para agradar a Deus, porque essas leis era para o povo não começar a andar a viver como queriam, não é? Porque antigamente havia a poligamia, isso a Bíblia nos mostra que, se formos ver o rei Davi, o rei Salomão, quantas concubinas eles tinham, essa coisa Deus quis pôr em ordem. Deus nunca agradou que a família fosse assim como muitos dos que estão mesmo na Bíblia viveram a vida, não é? Por isso é que Deus fazia as leis, e havia leis, mas nós percebemos que isso são leis ou são pactos que existiam para aquele tempo. Não é? Pronto, eu creio que nós vamos ter que aprofundar esse estudo, não é? Porque se nós formos ver, o essencial para nós praticamente são os 10 mandamentos. Irmão Maximino, pode acrescentar. Amém? Amém? Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, mesmo se Deus nos perdoa disso, não é? Mas não é por isso que nós devemos fazer, não é? Por isso é que eu acho que é importante nós memorizar. Cerimónias e atos civis não são algo que necessariamente são para o tempo de hoje. Mas a moral de Deus nunca mudou, do início até ao fim, não é? Não, nem os judeus conseguem. É. Se nós formos ver bem, né? Se pensarmos mal do nosso irmão, era como homicídio ou adultério, né? A Bíblia mesmo diz, então era muito complicado cumprir a lei, né? Amém. Nesse aspecto, irmão, agora faz sentido já. Sim. Alguém cumpriu por nós. Sim. Também cumpriu por nós, porque é verdade. Era impossível nós cumprirmos o que estava. Sim, isso é verdade. Sim. Muito obrigado, irmão Maximino. Muito obrigado. Ok, como vamos continuando. Nossa declaração de fé ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é espiritual, como diz Romanos 7, 2 e 14. Contudo, enfatiza o documento doutrinário que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de tudo
todo aquele que nele crê, como diz Romanos 10, 4. O ponto 3, a lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei era transitória. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstra a necessidade da graça. E assim serviu de aio para nos conduzir à redenção em Cristo. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deixou vida mediante o Evangelho. Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina e todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Vamos ler Efésios 3, versículo 2, que eu creio que até nos vai ajudar então a perceber melhor aquilo que estávamos a falar, não é? Efésios 3, versículo 2. É um bocado complicado compreender a lei e a graça, não? Quem tiver pode ter a gentileza de ler Efésios 3, versículo 2. Amém? E Hebreus 4:15. Quem tiver também pode ler. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém não que com nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém? Então nós vemos aí que Jesus inaugurou a dispensação da graça e ele também é conhecedor daquilo que é o sofrimento que nós passamos no nosso dia a dia, porque ele o passou também aqui. Romanos 6:14. Romanos 6:14. Quem tiver pode também ler, por favor. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Isso é importante, não é? Porque normalmente nós sendo cristãos, não é? Nós sermos seguidores de Cristo nos leva a distanciar-nos do pecado. O pecado já não terá poder. Porquê? Porque a lei acusa, a lei mostra-nos o que nós erramos, não é? Mas a graça mostra o perdão que vem através de Jesus Cristo. E então nós, muitas vezes aquilo que nós pensamos quando nós erramos em alguma coisa, quando nós pecamos, é Deus já nem me quer assim, eu não valo nada. Mas é isso que o inimigo quer. E é isso que a lei diz. Porque se eu matar alguém, né, no extremo, se eu matar alguém, Deus repreenda, a lei vai me acusar de ser alguém que mata, né? Eu sou um homicida, né? Mas Jesus vai dizer, vem a mim e eu te aliviarei. Eu te vou tirar essa carga, eu vou te perdoar. E é isso que diferencia a graça da lei. E é isso importante, mas mesmo assim, a lei leva-nos sempre a Cristo. Não? Porque nós percebemos que nós necessitamos da lei para saber o que é o bem e o mal, mas somente seremos salvos através da graça que é dada através de Deus. Amém? Por isso é que é essencial nós percebermos de verdade que foi Jesus que cumpriu com toda a lei por nós. Amém? Irmão Orlando. Isto é interessante porque esta semana estava a debater com um colega e nós, graças a Deus, temos o Novo Testamento onde Jesus vem nos ensina e estamos a aprender aqui pela graça que nós estamos agora. E eles, como só têm o livro deles, por isso é que muita gente diz que o Corão só incita a violência. E se nós formos a ver também o Velho Testamento, há muitas coisas também que às vezes se não incitam quase a violência também. Só que eles não têm um Jesus que apareceu, não acreditam num Jesus que apareceu, que cumpriu a lei que nós damos para a graça por intermédio do nome dele. Amém. Amém. Sim, por isso é esse o grande problema. Fixados naquilo e nós temos o subsídio ainda. E é esse o grande problema que também os judeus têm de não conhecerem Jesus como Senhor e Salvador. Primeiro estão à espera do Messias que já esteve na terra e segundo estão a viver pela lei, estão a levar daquela carga e não conseguir cumprir. Não? É muito, muito difícil. Amém? Segundo tópico, os evangelhos, a mensagem de Cristo.
Ponto 1. O conceito do Evangelho. O termo Evangelho tem origem no grego euangelion, como o significado de boas novas. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Seus autores são chamados de evangelistas, que significa portadores de boas novas. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, porque são semelhantes entre si. Os sinóticos registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia. O quarto evangelho, João, tem peculiaridades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judeia. Ressalta que, embora retrate de modo distinto, a mensagem do Evangelho é única. Okay? Todos que já leram os quatro evangelhos notam que João, de verdade, é um pouco diferente na forma como a história é contada, mas a história é a mesma. E muitos até dizem, né, que os primeiros seus livros falam sobre a história de Cristo e João fala sobre o amor de Cristo. Né? E eu acho que é a melhor comparação que nós podemos dizer, né, em termos fáceis, só para aqueles que gostam de aprender novas palavras. Então, sinóticos são os primeiros três evangelhos que falam igualmente, ou são semelhantes e falam sobre a história de Cristo. É essencial, mas mesmo assim os quatro evangelhos falam sobre a vida de Cristo e só falam sobre o mesmo evangelho, ok? Não há uma história diferente, não há boas novas diferentes, não há o quinto evangelho. Apareceu aí um autor que lembrou-se de escrever o quinto evangelho, isso não existe, né? Que trouxe muita polémica há alguns anos atrás. Os verdadeiros evangélicos são os que estão na Bíblia e falam. Pode haver muitas histórias, pode haver muitos livros que falem da história de Jesus, mas, como nós aprendemos, o canon que foi autentificado por Deus, que foi instruído por Deus, é esses quatro livros que falam sobre as boas novas. Né? Evangelho, as boas novas, e o evangelista, o portador das boas novas. E nós todos devemos de ser portadores das boas notas. Todos nós devemos de falar sobre aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Amém? Segundo ponto, a mensagem do reino de Deus. Lá vem o computador outra vez. A mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas e sua vitória da tentação no deserto, passou a pregar a chegada do reino dos céus. Nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. E João enfatiza que o reino divino não é deste mundo. Os evangelhos indicam que as profecias messianas se cumpriram em Cristo. Neles, Jesus é apresentado como o filho de Davi e o filho de Deus. Sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas no presente e no futuro. Amém? Então nós percebemos que verdadeiramente o reino de Deus é algo que Jesus Cristo iniciou. Né? Ele é o rei desse reino, né? E então ele iniciou esse trabalho aqui. E é interessante, porque podemos nos perguntar porque é que Jesus é apresentado como filho de Deus e como filho de Davi. Né? Primeiramente, Jesus é 100% Deus. Isso é absoluto. E ele também é 100% homem. Enquanto ele esteve na terra, ele o demonstrou, né? As pessoas o podiam ver, e ele voltou para o céu e continua sendo também 100% homem. E ele é filho de Davi porque ele devia de ser da descendência de Davi. Se nós formos ver o Antigo Testamento, todas as profecias apontam para isso. Então, para cumprir aquilo que a lei já havia dito, Jesus teve que ser da descendência de Davi. E tanto José como Maria, porque se nós formos ver os evangelhos, nós temos a genealogia dos dois pais de Davi, dos dois pais de Jesus, nós vemos que os dois eram da descendência de Davi. Que é interessante, né? Passaram muitos anos, por isso não é, mas eram familiares distantes, né? Podemos dizer assim. Nós percebemos que então os dois são descendência de Davi. E tudo aquilo que aconteceu, mesmo a mudança para Belém, tudo isso era para cumprir com as promessas e tudo aquilo que Deus havia profetizado no Antigo Testamento. E é interessante, quando nós começamos a perceber isso, que a lei, ou tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento, é essencial, e que aquilo tudo que aconteceu na vida de Jesus era também essencial para se cumprir aquilo que está escrito no Antigo Testamento. E por isso é que é tão triste, porque o Antigo Testamento é aquilo que os judeus têm,
eles não terem percebido que estava-se a cumprir tudo aquilo que estava escrito. E eles eram ensinados, eles iam todos os sábados, eles iam à sinagoga ou iam ao templo e faziam todos os rituais, e mesmo assim, no momento essencial de ver a lei se cumprir, eles não estavam presentes ou não estavam atentos. Não? E foram, no final, crucificá-lo, tinha que acontecer, não podemos dizer que não, tinha que acontecer, mas depois da ressurreição de Cristo, eles tinham que ter reconhecido que, de verdade, esse homem não era um homem comum, era alguém especial, e que nós hoje em dia cremos que ele é não somente um homem especial, como os muçulmanos dizem, não é? Que era um profeta, mas sim que ele é Deus. Amém? E é o nosso Senhor e Salvador, e é por causa dele que nós hoje estamos aqui, porque senão tudo o que nós estamos a fazer não faria sentido nenhum. Não é? Amém? Terceiro ponto, o tempo está a correr hoje. Nós começamos um bocadinho tarde, por isso desculpem estamos a correr hoje. A mensagem da salvação. Nos Evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Marco afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Lucas assevera que ele veio salvar o que está perdido. João esclarece que ele é o Salvador do mundo. Por isso, a mensagem da salvação é um ato de amor, de graça divina pelo mérito de Cristo. Os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e novo nascimento. Nesse sentido, Cristo declarou: aquele que crê em mim tem a vida eterna, que está em João 6:47. Leiam os versículos em casa, que vão então perceber tudo aquilo que Jesus de verdade fez e tudo aquilo que ele veio fazer para nós podermos ser salvos no tempo de hoje. Ok? Terceiro tópico, é isso. Terceiro tópico, uma mensagem transformadora. Ponto 1, a transformação do caráter. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Na lei, o decálogo ou os 10 mandamentos apresenta a orientação básica para o modo de viver dos israelitas. Esses princípios também são aplicados no Evangelho, exceto a guarda do sábado. Contudo, a mera observância de códigos não pode salvar ninguém. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. Por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho, o homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus. Desse modo, a mensagem do Evangelho de Cristo produz substancial mudança no caráter do cristão. E isso é muito importante. O Evangelho deve sempre trabalhar em nós. Assim como nós muitas vezes falamos, nós podemos, e a Bíblia nos diz, chegai como sois. Não é? Vinde ao Pai assim como vocês sois, vinde à igreja assim como vocês sois. Mas Deus quer transformar as nossas vidas. Porque Deus não nos quer deixar viver uma vida falsa. Deus não nos quer deixar viver uma vida, digamos assim, não é uma vida que não vamos ter problemas. Porque creio que vocês todos têm problemas, eu também tenho. Eu sou o único, então graças a Deus. Mas nós todos temos problemas, nós todos passamos por dificuldades e Jesus mesmo disse que nós iríamos passar por aflições, nós iríamos ser oprimidos, nós íamos ter dificuldades, mas Ele venceu o mundo e nós podemos ser salvos através dele, nós podemos ser aliviados através dele. E é isso que é importante. Deus nos fez perfeitos, a todos nós. O problema é que o mundo começou a estragar essa perfeição que Deus colocou em nós. Porque nós até dissemos sempre, quando uma criança nasce, que ela é inocente, não é? E ela de verdade é. Mas começando ela a ter raciocínio, começando ela a pensar, a desenvolver, ela vai começar a imitar aquilo que os pais ensinam, e os pais não são perfeitos. Ela vai começar a imitar aquilo que aprende com os colegas na creche ou na escola, e vai começar a fazer coisas que não agradam a Deus. E a partir daí a criança perde a inocência. Por isso é que a Bíblia diz que nós somos pecadores. Porque verdadeiramente nós não temos a capacidade de guardar tudo. Mas Deus quer transformar as nossas vidas. Por isso é que Ele fala do novo nascimento. Não é nós voltarmos para o ventre da nossa mãe, assim como Nicodemos perguntou. Não é? É de verdade Deus transformar as nossas vidas. E como é que a nossa vida é transformada? Através do Evangelho, através de receber a mensagem de Deus, através de aceitar Jesus como Senhor e Salvador e o Espírito Santo agir em nós. Que foi o que Jesus fez, pediu ao Pai para que tenhamos um Consolador. E por isso é essencial nós pedirmos a Deus
que nos dê essa direção, mas também é importante nós percebemos que é importante que haja transformação. Nós não podemos dizer que somos cristãos e a nossa vida continua igual. Isso é muito perigoso quando nós pensamos assim. Porque a nossa vida não é perfeita. A nossa vida é aperfeiçoada através de Cristo. Mas para isso nós temos que ser moldados. Para isso o nosso vaso, como a Bíblia diz também, né? O nosso vaso tem que ser quebrado como o barro nas mãos do oleiro, para ser feito à maneira como Deus lhe agrada. O material é o mesmo. A nossa carne é a mesma. Mas aquilo que Deus vai fazer com esta carne é diferente. Amém? E isso é importante. Vamos a Lucas 9. A Lucas 19, 8 e 9. Lucas 19, 8 e 9. Quem tiver pode ler, por favor. Que é um texto que todos conhecem. Lucas 19, versículo 8 e versículo 9. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, este eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, alguém o restitua quantificado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém? Então nós vemos aí a transformação que aconteceu na vida de Zaqueu. É um grande exemplo que a Bíblia nos dá. Um homem que, sendo um homem ruim, faz o Senhor, irmão Luciano, sendo um homem ruim, sendo uma pessoa que não agradava ao povo, nem a Deus, né, digamos assim, pela vida que vivia, ele roubava os seus compatriotas, mas teve esse desejo, né, teve esse desejo de receber Jesus em sua casa e através daquilo que ele viu em Cristo, através daquilo que imagino que Jesus deve ter falado com ele, porque aquilo deve ter sido uma grande festa com Jesus lá em casa, e ele de verdade sentiu amor, ele sentiu que aquilo que ele estava a fazer não era o correto. E é isso que o Evangelho faz em nós, é isso que Cristo faz em nós. É que nós de verdade paremos de pensar que nós somos tudo e perceber que somos tudo por aquele que habita em nós. Amém? E então ele devolveu tudo aquilo que tinha, ainda fez muito mais do que aquilo que talvez devia, não é? Porque percebeu que Jesus, ou que Deus tinha compaixão com ele. Amém? E Jesus então diz que entrou a salvação na casa de Zaqueu. E é isso que deve acontecer no momento em que nós aceitamos Jesus. O nosso caráter, o nosso ser deve de mudar. Segundo ponto, a restauração da família. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Nos Evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Esse ensino é enfatizado com as seguintes palavras: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Que está em Mateus 19:6. As exceções são justificadas em caso de morte, infidelidade e deserção ou abandono do lar pelo descrente. E mesmo na situação de traição e abandono, a mensagem que está apresenta o perdão e a reconciliação com atitudes preferíveis. Este exemplo, né, é um daqueles exemplos que fala sobre a lei no Antigo Testamento, aquilo que a lei permitia e aquilo que a lei regulava e permitia de alguma maneira, ou exigia, e aquilo que Jesus mostra, né? Que nós devemos de sempre perdoar. Esse deve ser o caminho preferível. Né? E claro que dá um exemplo complicado, porque a questão da família é algo muito complexo, e cada caso é um caso, e mesmo aí, a Bíblia nos dando apoio, nós temos que sempre acompanhar o casal, ou acompanhar a família, né? Não é sempre os casais, às vezes há discussões que há entre os pais e os filhos, e temos que apoiar essa situação. Mas mesmo assim, nós devemos perceber que Deus pode transformar essa situação. Deus é aquele que pode sarar cada ferida, Deus é aquele que pode unir aquilo que nós como humanos queremos separar, porque Ele é que une, Ele é que junta, Ele é que faz. Então nós simplesmente devemos de seguir, não é? E Deus é que faz aquilo da maneira como lhe agrada, e nós simplesmente devemos de estar atentos a Ele. São assuntos complicados? São assuntos que nós não gostamos de tocar, também são, é verdade, não é? Mas a palavra fala sobre esses assuntos e devemos de
de seguir os seus exemplos, né? E devemos de ouvir aquilo que Deus quer fazer e fazer isso em constante oração, né? Porque Deus é um Deus que criou a família e Deus quer a família. Mesmo se a sociedade não quer, mas Deus quer a família. E eu acho que o nosso desejo também é, pelo menos o meu desejo, claro, vocês já são todos casados, já têm os vossos filhos, mas o meu desejo é de ter uma família, de ter filhos. Né? Eu imagino sempre ter a casa cheia de filhos, não sei. Vou ter que ter uma mulher que queira muitos filhos. Mas eu acho que isso é bonito, eu acho que tão interessante, né? E eu acho que é o plano de Deus. Amém? E então nós devemos lutar sempre pelas famílias. Amém? Porque a Bíblia também o faz. Terceiro ponto, a regeneração da sociedade. Nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos que fazem parte da lei diz respeito a Deus e à sociedade e envolve pensamentos, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em 2 ações: amar o Senhor e amar o próximo. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. Em vista disso, o cristão receberá a missão de proclamar essa mensagem às nações, como nós todos sabemos que está em Mateus 28:19. Assim sendo, a igreja fiel e guiada pelo Espírito ao pregar e viver o evangelho torna-se sal da terra e luz do mundo. E isso é uma missão muito importante que nós também temos, que é alcançar as almas que estão perdidas neste mundo. Jesus só veio uma vez ao mundo. Por isso Jesus não vai vir salvar mais ninguém aqui fisicamente. Mas ele diz que nós o devemos de continuar. Ele disse isso aos seus discípulos e continua dizendo a nós. Porque nós devemos de evangelizar, que nós devemos de pregar, nós devemos de batizar, não é? Que nós devemos de alcançar as almas, e isso é a nossa missão, para que as vidas possam ser transformadas, porque senão a Bíblia não tem valor nenhum. Se nós não fizermos a nossa parte, Deus não vai atirar Bíblias para cima das pessoas e dizer leiam. Deus vai dizer, irmão Orlando, irmão Patrick, irmã Terezinha, irmã Morena, é igual como se chamam, fulano, leiam a Bíblia, estudem, tenham comunhão comigo e passem esse amor para os povos, passem esse amor para as pessoas que estão à vossa volta. E nós conhecemos muitas pessoas. Nós temos a nossa família à nossa volta, temos a nossa vizinhança, temos os nossos colegas de trabalho ou de escola, ou temos família perto, temos família distante, e eu creio que o nosso desejo deve de ser que essas pessoas possam encontrar Jesus. Amém? Se nós somos salvos e temos essa alegria de salvação, quanto mais também não deve ser o nosso desejo de levarmos essa salvação para as outras pessoas. Se nós temos a alegria que Deus nos dá, se nós temos o amor que Deus nos dá, se nós temos a esperança que Deus nos dá, será que as outras pessoas não necessitam disso também? Amém? Então nós temos que cumprir com essa missão para que essa mensagem de Deus, as boas novas, possam transformar a vida das outras pessoas. Conclusão. Já são 11h04. A função da lei era transitória. Ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Nos Evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Amém? Essa é então a conclusão. Não é a lei que nos vai salvar, não é? Voltando ao assunto que nós falamos no início, mas é somente a salvação que nós recebemos através de Jesus, não é? A graça que Deus nos dá, e se nós de verdade nos arrependemos e cremos nele, então nós automaticamente vamos cumprir todas as leis. Amém? Porque Jesus já as cumpriu por nós. Amém? Jesus abençoe e até já.